Louvado seja sempre o nome de nosso Deus, nosso Pai, aquele que tem aqui, até aqui, tem nos sustentado. Eu sou o irmão Luciano e este é o canal Mais de Campeã. Nós seguimos daqui com o quadro Mulheres Sábia da Bíblia. Eu espero que o Senhor possa continuar falando contigo. Espero que o teu coração esteja aberto e preparado para receber a direção do Senhor. E você? Eu gostaria de saber de você, como é que você compreende essa história de Betseba? O que é que você acha, não? De fato, ela foi uma mulher mal intencionada, ela é culpada, ela é inocente? Qual é o seu ponto de vista? Essa história se encontra no livro de 2 Samuel, o capítulo 11, onde narra assim: na, prim- na primavera seguinte, época do ano em que os reis costumavam sair para as guerras, né? Então, a palavra do Senhor já começa dizendo que nesse dia que aconteceu esse fato, era um dia onde o rei de Israel, representado pelo Davi, deveria estar na guerra. Você vai analisar, claro que nosso objetivo não é encontrar o culpado, mas sim ser edificado através dos ensinamentos, através da direção do Senhor. Então a palavra diz que em um dia que era de guerra, o rei se encontrava em casa, passeando pelo seu terraço, avistou uma mulher a se banhar. É claro que a Bíblia diz que Davi tinha uma visão privilegiada e que ele deveria estar na guerra. Pelo outro lado, você pode pensar assim, será que Betseba não sabia que o rei estava em casa? Eu particularmente, irmão Luciano e Canal de Campeão, acreditamos que não. E isso leva a crer que a Betseba não estava se banhando com a intenção de provocar ou de chamar a atenção do rei. Mas pontos que eu quero estar destacando contigo é que, tipo assim, eu também não creio que o Davi, ele estava a procurar mulheres despidas, ele estava a procurar olhar a vida dos outros, a vida alheia. Eu acredito que não. Mas sim, destaca uma astuta cilada do destino. A Bíblia diz que aquele que está de pé deve cuidar para que não venha a cair. Então Davi simplesmente estava fazendo um passeio normal no palácio dele, olhando o palácio dele, de repente o destino, né, facilita com armadilha, com laço, mostrando que com isso nós, mesmo nós que somos servos de Deus, ou pessoas que não servem ao Senhor, mas que temem ao Senhor, deve estar sempre colocando a vida nas mãos do Senhor, pedindo ao Senhor que guarde os nossos olhos, que guie os nossos passos, que ilumine nosso caminho, que nos desvie, que nos esconda do nosso adversário, porque aparentemente foi só um passeio, foi só uma caminhada em sua casa e de repente, através dessa caminhada, a vida de Davi veio por água abaixo. Mas seguindo, mais uma vez, eu torno a falar que nosso objetivo não é achar culpado, mas entre essas pessoas, eu acredito que o mais, como é que eu posso dizer, o mais inocente de todos, ou o menos culpado, ou o que mais sofreu foi o Urias, que nessa história ele aparece como o esposo de Batseba. Lembrando que Batseba não é qualquer pessoa. Batseba, ela era filha de Eliã, o homem fazia parte da guarda real do rei. Batseba era mulher de Urias, que também soldado, líder do exército do rei, e neta de dos, um dos conselheiros, principais conselheiros do rei. Mas antes que nós, como seres humanos, venha julgar essa mulher, vamos analisar um pouquinho mais quem de fato foi Batseba. Batseba, ela acaba quando o seu marido Urias vai para a guerra, né, que ela está se banhando, que o rei manda chamá-la. Lembrando que quem chamou Batseba foi o rei. Será que se ela dissesse não, cairia bem para ela? São fatos que nós devemos analisar antes de julgarmos. Será que ela podia dizer um não para o rei? Então ela vai até o rei tem relação com ela,
Agora vamos pensar um pouquinho. Eu creio que Davi não era homem a ponto de tomar uma mulher à força. Eu creio que não, mas a gente não pode afirmar isso. A Bíblia não deixa isso claro. A Bíblia diz que eles tiveram relação. Não sabemos qual foi o tipo de força que Davi usou, se ele simplesmente iludiu ela, se ele ofereceu algo, se ele conquistou, se tinha um desejo no coração dela. A Bíblia diz que ele não sabia quem era que estava se banhando, quem era aquela mulher. Mas diz também, deixa claro que eles tiveram relação e ela foi para casa. Ela indo para casa, aonde um dos pontos eu classifico como sabedoria desta mulher, sabedoria de Batseba. Ela descobre que ela está grávida e imediatamente ela manda avisar ao rei. Agora, esta mulher vem dar luz e quando Davi soube que ela estava grávida, o rei Davi, ele manda chamar um dos seus soldados para com que colocasse Urias, marido de Batseba, na frente da guerra para morrer. Ou seja, quando a gente faz algo errado, que a gente não tem um coração sincero diante de Deus, que a gente tenta esconder, que a gente tenta encobrir o erro com o outro. Foi isso que Davi fez. E quando a gente age dessa forma, o que acaba, as coisas acabam complicando mais. Antigamente era um pecado de Davi por estar deitado com a mulher do outro. E agora Davi agora também passa a ter um outro pecado, tentar matar o homem. Então, assim acontece. A história diz que o próprio Elias levou a carta na qual decretava sua morte. Aí Urias morre, o que é que Davi faz? Davi se casa com Batseba. Será que acabou tudo? Será que apenas ele se casando com Batseba, as coisas vai agora fluir tudo bem? Não, né? Você que já ouviu essa história, você sabe que não. Até porque, ainda que ainda que os homens não me vejam, os homens não me façam a justiça, tem um que nos vê e que a justiça dele não falha. Davi, depois que cometeu todo o erro, cometeu todo o pecado, ele achou que casando com a mulher, com a Batseba, achou que estaria tudo bem. Só que não. Só que o Senhor, que é justo e fiel, por mais que ele amasse a Davi, ele não deixou isso passar desapercebido. A Bíblia diz que a criança morre. A criança morre e a vida de Davi vira de perna para baixo. A espada começou a entrar na casa de Davi, os filhos se levantaram contra ele. Mas voltando para Batseba, antes que a gente venha crucificar essa mulher, a Bíblia não diz que Batseba foi penalizada por Deus de uma forma direta. É claro que ela sofreu junto com o seu marido a perca de seu filho. Ela sofreu, eu acredito que com a morte do próprio Urias, mas a Bíblia não diz que a mão do Senhor pesou sobre a vida de Batseba. Eu quero dizer para você, muitas das vezes na vida, tem pessoas que a gente, porque aquela pessoa fez algo terrível, aquela pessoa outrora viveu no lamaçal do pecado, nós, às vezes, julgamos essa pessoa. Às vezes nós condenamos essa pessoa, às vezes até mesmo por ter uma fé diferente, costumes diferentes. A gente acusa, a gente crucifica essa pessoa. Agora pense aí, Batseba estava ali em comunhão com Davi, participando do mesmo pecado, mas o Senhor a perdoa. O Senhor a perdoa, o Senhor pega esta mulher que outrora fez parte de um adultério, lembrando que nesta época adultério causava morte, morte de apedrejamento. O Senhor agora pega esta mulher e faz dessa mulher rainha e mãe do rei mais próspero que já houve na Bíblia. Olha como é o trabalhar do Senhor. Tem muitas pessoas que não conseguem compreender essa história, porque nós, seres humanos, nós somos maus.
Às vezes nós julgamos sem se colocar no lugar das pessoas, no lugar do outro. A gente é duro, principalmente o servo de Deus, ele se acha perfeito, se acha santo, acha que todo mundo vai para o inferno porque pecou. É claro que tem que confessar o pecado, não pode permanecer no erro, mas enquanto tiver vida tem esperança sim. Eu acredito que assim como Deus perdoou o pecado de Batseba e colocou ela em uma posição de honra, não importa o que é que você tenha feito, não importa o que você foi, quem você foi. O importante é o que você vai ser, o que você é e o que você será daqui para frente. Então, guarda isso no seu coração. Nosso Deus, ele te ama e ele se importa contigo. Não importa o que você tenha feito, você é muito importante para Deus. Olha, o Senhor, o Senhor sempre esteve a todo tempo ali do lado de Batseba. Mesmo ela e Davi também, que Davi era tido como segundo o coração de Deus, mesmo Deus amando eles, passaram por dificuldade, porque Deus, ele nos ama, mas ele não encobre os nossos erros. É bem verdade que às vezes, em alguns momentos na vida, as coisas ficam difíceis. Parece até que Deus nos esqueceu, mas não, Deus não esquece de ninguém. Às vezes é coisas que nós cometemos lá atrás que a gente nem se lembra mais. Mas Deus, ele é justo e fiel. Então, às vezes, algumas dificuldades vêm, porque o Senhor, ele é justo, mas ele nos ama. E quando a dificuldade passa, ele nos honra. Continua firme, com esperança no Senhor, porque ele é contigo e jamais se esqueceu de você. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Você que ainda não se inscreveu, peço que se inscreva, que curta, que compartilhe. É muito bom ter você com a gente. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.